Escola Bíblica de 7 de março de 2023. Tema: relacionamento com Deus. Assunto da aula: o problema da falta de limite do eu. Texto áudio: Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:5-10. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Introdução. Na aula passada estudamos basicamente o eu para o outro, a máscara que usamos para responder e reagir à possibilidade do que pensam os outros em relação a nós. Na verdade, ao que pensamos que eles pensam de nós. Já hoje deveremos tratar do eu no outro. Vamos falar hoje dessa confusão que se faz na nossa cabeça entre o que pensamos e a possibilidade do que os outros pensam. A necessidade de tratar disso ao falarmos de relacionamento com Deus está em precisarmos de uma mente sadia para fazermos a obra de Deus. Precisamos falar da justiça dos escribas e fariseus que se justificavam perante os homens sem levar em consideração que Deus conhece os seus corações e que aquilo que era importante para eles, na verdade, era abominável aos olhos de Deus. Antes de mais nada, precisamos descobrir quem são os outros. Ponto 1. A função outro. Já falamos dos três eus, destas três projeções do eu. O que eu penso de mim, o que eu penso que o outro pensa de mim, e a minha reação a isso. Mas há uma figura a mais na relação pessoal que ainda não exploramos neste estudo. O outro. Podemos dizer que o outro é uma função da relação do eu com o não eu. Essa função é extremamente relevante nos termos do relacionamento com Deus, dado que a função de outro pode ser e é ocupada por Deus, além de ser exercida pelas pessoas de quem nos é demandado. Tememos como a nós mesmos. A função outro é, juntamente com o eu, são as duas funções do relacionamento, sem o eu o agente e o outro o receptor de sua ação. E com ação estamos falando tanto desde pensamentos passando por palavras e também ações concretas. Elo e outro formam uma dualidade algumas vezes, um duelo. Assim, esta função pode ser exercida por três entidades em relação ao eu. Ponto 1. Parte A. O outro é íntimo. Se você tem uma ideia de si, eu para mim, e reage a isso, amando ou odiando, logo é como se você fosse para você mesmo outra pessoa com quem você se relaciona. Eu tenho uma ideia de quem eu sou, uma identidade, que acaba como que sendo uma entidade abstrata, porém real para mim. Você pode se amar ou se odiar, até mesmo se aprovar ou se reprovar naquilo que faz, como se estivesse aprovando ou reprovando outra pessoa. Nós somos capazes até de fugir deste outro íntimo se nós o considerássemos um inimigo, no caso um inimigo íntimo. Este outro íntimo é uma ilusão provocada pela relação constante e contínua que o eu tem com o não eu, ou seja, da realidade ao redor. Desta maneira, podemos dizer que são as outras pessoas que vão nos ensinar a amar ou odiar a nós mesmos, a nos termos como amigos ou inimigos, nos aprovando ou nos reprovando. Isso tudo acaba criando essa ilusão de um outro eu em mim. Ponto 1. Parte B. O outro próximo, esse é o outro por excelência para o eu humano. As outras pessoas humanas são a evidência da realidade. Este é o próximo da sua Bíblia, ou em outras versões,
o semelhante àquele que está em pé de igualdade com você, o que você deve amar como a si mesmo. Ele faz parte da realidade além de você, daquilo que vamos chamar de não-eu. Ele é outro realmente tangível, palpável. É dele que nascemos, por ele vivemos se quiser cumprir o mandamento. E nele confiamos para permanecermos vivos neste mundo onde ele e nós existimos. Além do mais, a importância do outro na relação pessoal dentro da comunidade cristã e tanta que nela somos impelidos a chamá-lo de irmão, como que fôssemos uma grande família de Deus. Efésios 2 de 19. Ponto 1. Parte C. O último outro. A função do outro é uma entidade além do eu com quem este se relacione. Isso vai desde as pessoas humanas, outro próximo, até as profundezas da identidade humana, outro íntimo. O outro é uma ideia, porém viva e livre. É do outro que emana a moral, nossos limites e liberdades. Dele a norma, é lei. O outro é uma linha imaginária que define onde estamos no vasto campo das nossas consciências. A função outro também é obviamente exercida por Deus, porque se ele é uma entidade pessoal, certamente ele é outro em relação a nós. Ao eu humano, Deus é totalmente outro, o outro extremo, o último outro. Deus e o eu humano estão em lados opostos da realidade, sendo Deus o além de tudo e o eu o além de tudo. Tanto que se poderá dizer mais essa premissa deste estudo. Deus é o ponto cego do ego. Para ver Deus você precisa desprezar seu ego. Todo anseio de onde vem toda sorte de pecados, pois a supervalorização de si mesmo acaba por causar dano aos outros. É a desvalorização do outro, de todos os outros chegando até em Deus. Por isso se diz lá no sagrado, sede a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. E não se esqueça da paz com todos. Nisso podemos entender que o outro é uma função que pode ser exercida tanto pelo próprio eu, outro íntimo por uma outra pessoa humana, outro próximo para o próprio eu e, por fim, por Deus. E todo exercício dessa função é em relação ao eu. Ponto segundo. Qual é o sentido disso? O relacionamento pessoal, baseado num esquema sutilmente proposto nas escrituras, acontece em 3 sentidos: horizontal, o vertical e um sentido absurdo, que acaba sendo o alvo de nossas especulações nesse estudo. Vamos dar uma olhada nisso. Ponto 2, parte A. Horizonte. A relação com o próximo outro é no sentido horizontal, pois o próximo é no mesmo nível que nós. Somos todos iguais. Deveria ser mais fácil amar o próximo, já que ele está no mesmo nível que nós, mas estranhamente não é. Isso se dá porque ele é o menos ideia dos 3. Isto é, o outro próximo não é uma ideia. Ele é pura realidade, a máxima evidência de que a realidade, o não-eu, é livre de nós, da mentalidade do eu humano. O outro próximo é livre porque ele tem vontade própria, e isso está oculto do eu, escondido de nós. Ele é uma linha traçada entre o que quero e o que eu posso. São os que nos ensinaram que querer não é poder. Se lembrem de outra premissa, a de que a vontade define o indivíduo. É interessante que, se aceitarmos essa sua liberdade, também descobriremos a nossa em relação a ele. Portanto, se alguém não quer gostar de nós, podemos ir embora e não voltar mais. Essa distância, essa diferença e essa liberdade que o outro tem em relação a nós para si mesmo é que faz a revelação nos apresentar o coração humano como algo enganoso. Por isso, no mesmo texto que expressa essa verdade tão aterrorizante ao eu também está escrito: assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o céu. Coração do Senhor. Somente Deus é confiável verdadeiramente, mesmo esse ainda está mais livre do que o outro próximo. E então vamos ser introduzidos ao real problema da relação com Deus, porque Deus também tem vontade própria e, como toda vontade própria que não é a minha, costuma ser diferente da minha. E vai começar tudo de novo. Hoje mais um limite traçado, agora em nossas consciências. E então,
somos introduzidos a mais uma premissa do relacionamento, a de que ao conhecermos a realidade ao nosso redor e sua evidência máxima, que isto é, o outro, acabamos por nos conhecermos a nós mesmos. E não é que conhecermos a nós mesmos seja um passo importantíssimo para uma boa relação com as outras pessoas. Isso também vale para a relação com Deus, pois conhecermos a Deus e conhecermos a nós mesmos. Diante de Deus, descobrirmos o quanto somos pecadores perdidos, descobrirmos que temos medo, fugimos ou encaramos a realidade máxima que está diante de nós. Ou seja, naquele limite que agora reside em nossa consciência. Embora creiamos que Deus seja uma realidade, sendo Ele a expressão máxima real, não a máxima evidência do não-real, a sua transcendência acaba por torná-lo passivo de ser, manipulado pela nossa própria mentalidade. Nisso voltamos àquela premissa básica que estudamos em algumas aulas passadas, que diz que pode existir um Deus diferente na crença ou na cabeça de cada um, que diz que crê verdadeiramente em Deus. Ponto segundo. Parte B. O vértice. Geometricamente, a relação com Deus pode ser representada no sentido vertical. Isto, o vetor tem que estar apontado para cima. O problema de Deus é que ele está muito lá em cima. Ele é o Altíssimo. Desta forma, se lançarmos flores para o alto, essas flores cairão sobre nós e sobre a cabeça de quem está embaixo. Da mesma forma, se com raiva lançarmos pedras para o alto, pode ser que terminamos o dia com um galo na cabeça. Com essa metáfora, busco aqui demonstrar de forma eficaz como a relação com Deus é também problemática. Deus é mais ideia para nós do que realidade. Diferente do outro próximo, que é mais realidade do que ideia. Ainda mais diferente de mim mesmo para mim, o íntimo outro, que sou uma ideia irrefutável para mim mesmo. Mais tarde, nesse estudo, aprenderemos como alcançar Deus com o nosso amor, como acertá-lo com o nosso bem, e também como incomodá-lo com o nosso ódio e rejeição. Por ora, isso aqui é somente uma introdução do conceito que nos será útil mais para frente. Ponto segundo. Parte C. O vórtice. O eu é um buraco negro ou um turbilhão triturando a realidade ao redor para se manter massivo e pesado, atraindo tudo a si, ou seja, um glutão insaciável. E aquilo que resiste a ele, isto é, no caso, o outro próximo e o outro último, serão excluídos ou manipulados dentro da realidade alternativa que existe na sua mente. Nisso, o homem exclui Deus de sua vida mesmo fingindo que acredita nele perante as outras pessoas, como que tentando convencê-las para que elas o convençam de que seu engano não é engano, que o fato de que ele as enganou não seja engano. Esse outro quase não tem representação geométrica como os demais. O máximo que poderíamos dizer que é um vetor que faz curva, porém não a faz, porque nem saiu de si mesmo para dar meia volta e tornar ao ponto de onde teria saído. Nascemos egocêntricos, mas não podemos morrer egocêntricos se não pensaremos soberbamente que alcançamos a façanha máxima de devorarmos o próprio Deus. Mais para frente, no estudo do relacionamento com Deus, nos introduziremos melhor nesse assunto. Ponto 3. O que eu penso de mim? O eu para mim é o pai de todas as outras imagens do eu. Ele não é o seu eu real, mas é tudo que você sabe ou pensa de si, que é realmente o que importa. É terrível essa realidade, mas o que eu penso de mim é o que eu penso que os outros pensam de mim. O que eu penso de mim é o que eu penso que Deus pensa de mim. Você pode ver isso naquelas pessoas que dizem, Deus me fez assim. É assim que eu sou, ou olhando para suas próprias angústias e erros, pensam que a vida é isso aí mesmo, não tem jeito. Por mais que elas não digam e nem pensem Deus nessas frases, citando vida e falando de si. Mesmo o gol de destino falando de um imperativo, uma espécie de ordem absoluta do cosmo, que as desprezam tanto quanto elas mesmas estão na verdade falando de Deus sem querer. Observe mais que esses indivíduos se desprezam ao ponto de chegarem à situação difícil onde estão e agora olham para Deus e questionam o fato de ele os ter deixado chegar tão longe assim. Se eu for um pecador,
Certamente fugirei de Deus, e se eu não tiver autoestima, certamente fugirei das outras pessoas. E com fugir pode ser tentar enganar, fingindo, usando máscaras, maquiando a vida, tentando provar para os outros que aquilo que eu olho e vejo no meu espelho dentro de mim não é o que eles veem. E, no final das contas, chegamos à conclusão que, na verdade, nós estamos tentando usar o outro para tentar nos convencer de que não somos aquilo que odiamos achar que somos. Estamos rodando ao redor de nós mesmos num vórtice, num redemoinho, um devorador da realidade, algo tentando dragar até mesmo as outras pessoas. Nisso eu é um terrível canibal. A carne devora a carne, e quando acabar as outras carnes, começará a devorar a si mesma. Se é que sabe a diferença, se é que esse animal, a carne, sabe onde ela termina e começa as outras, porque pode já estar se devorando sem saber. Ponto 4. O que o outro pensa de mim. O eu no outro não é o que o outro realmente pensa, mas o que nós pensamos. Que eles pensam de nós. Porém, o conteúdo da cabeça do outro é um verdadeiro gato de Schrödinger. A infinidade da possibilidade do que possa estar lá é que é a realidade. No entanto, o conteúdo, eu no outro, é estritamente baseado no eu para mim, pois, como já foi dito, eu só sei o que eu penso. Esse é o modelo da imaginação do que o outro pensa. O eu no outro é uma projeção de si mesmo no outro, assim no que se pensa do outro. Ponto 5. O que Deus pensa de mim, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 20 e 21. Observamos nesse texto que o apóstolo João parece ter consciência dessa realidade, de que aquilo que nós pensamos de nós mesmos, nós também pensamos que Deus pensa. E logo ele tenta desmanchar essa bagunça dizendo que o nosso coração, isto é, na consciência, pode estar nos condenando, porém Deus não. Basicamente, ele está dizendo que pode existir um Deus, uma ideia de Deus na nossa cabeça martelando a nossa consciência com acusações, enquanto que o nosso Deus verdadeiro está disposto a nos perdoar e nos absolver por meio do sangue de Cristo Jesus. Mais para trás, nessa mesma epístola, o apóstolo editará: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. É que fica bem claro que não é desejo de Deus nos condenar, mas sim nos absolver, nos perdoar. Sim, devemos nos livrar dessa ideia ruim acerca de Deus e, para isso, precisamos resolver isso na origem dessa ideia. Ponto 6. Um absoluto engano. Problema do eu no outro é que ele ainda pertence ao eu. Ele ainda está dentro da mente de quem pensa. Ainda é uma imaginação do eu humano. O indivíduo acha que o que ele pensa de si, o outro também pensa, mas isso não é pensamento dos outros. Tudo isso só acontece dentro da cabeça dele. É o eu tentando se intrometer no não eu. Este que tem como representante máximo o outro. Isso porque o outro é a parte do não eu mais livre do eu, incalculável, imprevisível, imprecisa para o eu. Por mais que achemos que conhecemos alguém, nossos cálculos sempre erram em algum momento. O outro é uma incógnita. E aceitar isso é um indicativo de crescimento do indivíduo como um ser humano. Aceitar que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ponto 7. As entrelinhas. Ninguém escreve. Dentro das linhas, as pessoas escrevem no espaço entre as linhas de uma folha de papel, nas entrelinhas. Com essa metáfora, chegamos à conclusão de que conhecer uma pessoa não é simplesmente observar o que ela está dizendo, porém, observar tudo ela sempre diz, porque da abundância do seu coração fala a boca. O que muito se fala disso, muito se pensa, muito se deseja, está no andar mais alto do
difícil da nossa vontade. Isso é o que o indivíduo é, porque assim como pensa a alma sem ele, o coração do homem é enganoso, porque o homem é enganoso. Ele é o que ele pensa. E nós pensamos muito no que desejamos. E nisso, Mestre maravilhoso nos ensina que o adúltero já é adúltero mesmo, ainda somente pensando em adulterar. Mateus 5:28. Se ele só por isso já é digno de condenação. Isso é o que ele é. O que você está querendo quer ser você. O que você está querendo ser. Mas, como já foi dito, do que está à porta da sua mentalidade querendo entrar e ser você, cabe a você. Enxotá-lo de... Ponto 8. O mísero grau de mostarda, até mesmo um pensamento nos será cobrado. Mas fique tranquilo, pois também somente por um pensamento Deus pode salvar, a saber, a fé. A fé antes de ser qualquer coisa é um pensamento. Se for antes disso qualquer outra coisa, é vazia, pois não é o que pensa a alma. Não é assim que, nem assim como diz que há o Wade para que seja. Por isso, salvação é gratuita, custa um pensamento. Isto é nada, um treco tão volátil, tão leve, que passa tão rápido, que esquecemos tão facilmente, que passa despercebido por aquele que o pensou. Porque não é sempre que pensamos no que pensamos, pois, a partir da hora em que este pensamento vir, a palavra já começa a ter algum valor, dado que as palavras têm valor. É nelas que as pessoas põem crédito, antes de verem acontecer. As palavras têm tanto valor e custam tanto, que por causa de apenas uma delas, se pode perder amizades, perder até um olho num só papo. Podem custar um olho da cara. Elas têm valor e são muitas vezes caras. E se tornarem ações, obra séria que tem mais valor ainda, pois é porque você trabalha que você recebe salário. Assim, se sair dali do pensamento, já começa a ter custo, já não é mais gratuito. Porém, aparecendo em qualquer outro canto da realidade, sem ter saído dali, não é nada para indivíduo. É mentira, não faz parte dele, não o que ele é, já que ele é o que ele pensa. Conclusão. Caro aluno, no estudo de hoje, como em todos os outros, caso você não tenha notado, nós estamos paulatinamente introduzindo assuntos à medida que vamos avançando. Naqueles que já foram introduzidos e estão em pleno desenvolvimento. Talvez seja difícil para o leitor e para o aluno se ater aos termos e às nomenclaturas apresentadas aqui, mas se ele conseguir, sem o apego a essas protuberâncias do estudo, entender que nós nos projetamos na realidade ao redor e temos como barreiras a essa projeção a projeção dos outros na nossa realidade ao redor, já é suficiente para podermos começar uma conversa profícua. Pois o relacionamento com Deus não está alheio ao relacionamento com as outras pessoas. Obrigado e amém.